O mar. As primeiras lembranças que eu tenho do mar, esse cheiro de infância, essa brisa que acalenta. Sabe que, olhando esse mar aqui de Macaé, me vem na cabeça os meus tempos de moleque em Campos. A minha Campos dos Goitacazes, aqui do lado, quando eu mal tinha condições de frequentar a praia. Era uma distância a percorrer até o farol de Santo Tomé. Não era para qualquer um, era só para quem tinha bala na agulha. Então eu vi os vizinhos mais endinheirados partirem nos finais de semana, aquela coisa toda, né? Eu ficava com os meninos pobres, como eu, né? Brincando na rua mesmo. Mais tarde, a vida me levou para Niterói, depois para o Rio. E eu fui fazer teatro, cinema, televisão. Eu estive em muitos lugares, mas nunca saí daqui, desse mar, dessa terra, dessa gente. E enquanto lá pelos anos 70 eu estava pelos palcos, muitos da minha rua, do meu bairro, da minha cidade, como aconteceu aqui também em Macaé e em vários pontos do Brasil, estavam mar adentro, fazendo valer uma luta que veio desde o tempo em que nem eu era nascido. Eram os petroleiros, herdeiros diretos da campanha "O petróleo é nosso". Os responsáveis por executar a missão sonhada por uma geração de brasileiros que ousou acreditar no próprio país. Dava um orgulho danado eu ver os meus irmãos enfrentando os dias naquelas engenhocas de metal para retirar petróleo de poços cada vez mais profundos. Uma coragem do cabrunco. O primeiro campo de petróleo descoberto na Bacia de Campos foi o de Garoupa, em 1974. Nos anos seguintes, logo vieram os de Pargo, Badejo, Namorado, Bicudo e Enxova. Desde então, a produção não parou de crescer, em águas cada vez mais profundas, e envolvendo um número crescente de trabalhadores na década de 80. Nesta época, a representação sindical era feita pelo Sindipetro RJ, que se instalou em Macaé em 1988. Mas uma mobilização na região já sonhava com um sindicato próprio. Um grupo de petroleiros, das primeiras plataformas fixas da bacia, que passou a ser chamado informalmente de associação, também havia se instalado em uma sala no município e iniciado a organização da categoria. Depois, vocês sabem, vieram os anos 90 de triste memória. Tentaram varrer aquilo tudo que havia sido construído para debaixo do tapete do consenso de Washington. Era um tal de FMI para lá, FMI para cá. Executivo de banco estrangeiro mandava mais no Brasil do que o governo brasileiro. E a Petrobras começou a ser fatiada, cortada, como carne no açougue, para ser vendida aos pedaços. Mas não ficou por isso, não. A cabruncada petroleira daqui, junto com os lamparões do Brasil inteiro, reagiu e fez um negócio bonito de ver. Uma greve em 95 que deu até tanque de exército na porta da empresa. Os milicos espumando de raiva, tudo a mando de FHC. E os petroleiros de braços dados. Foi nesse tempo aí que nasceu o Sindipetro Norte Fluminense, o sindicato daqueles meninos e meninas que eu vi crescer, aquele pessoal que embarcava na engenhoca em alto mar, ou que daqui da terra mesmo, agia tudo para o negócio funcionar.
uma gente danada. Eles fincaram bandeira e disseram que dali para frente era com eles. Que a região teria sempre o seu sindicato próprio e que estaria em todas as lutas nacionais. Mas agora, com protagonismo local. Continuariam a ser petroleiros do Brasil inteiro, mas mais do que nunca, petroleiros do Norte Fluminense. Uma primeira tentativa de se formar um sindicato de petroleiros da região aconteceu em 1992, por meio de plebiscito, mas não houve quórum. Logo depois disso, a conjuntura se acirrou e foi preciso garra para enfrentar tempos difíceis. Nos governos Collor, Itamar e Fernando Henrique Cardoso, o Brasil viveu seu primeiro ciclo neoliberal após a redemocratização. A categoria petroleira lutou pela reintegração de demitidos, pelo cumprimento do acordo coletivo de 1993-1994 e até contra uma tentativa do STF de acabar com o direito de greve no serviço público. A praça é nossa! O espaço é nosso! Ou a gente coloca isso na pauta do dia, ou nós vamos ficar pedindo bênção para esses caras sempre! O monopólio estatal do petróleo foi derrubado. A Petrobras foi dividida e sucateada como preparação para a privatização. Áreas da empresa se tornaram subsidiárias, como a Transpetro, e outras chegaram a ser vendidas. Durante todo este período, não foram realizados concursos públicos nacionais para a empresa. As admissões eram apenas pontuais e localizadas. Em razão do crescimento da demanda local, do papel estratégico da Bacia de Campos e da necessidade de grande organização para os embates nacionais, cresceu o movimento por um sindicato próprio para a região. Em 1995, ano da greve histórica que impediu a privatização da Petrobras, foi realizado outro plebiscito dos trabalhadores e foi aprovada a criação do Sindipetro-NF. A primeira diretoria da entidade tomou posse em julho de 1996. Mas o tempo passa. E não só para mim, que tô com esses cabelos brancos ladeando a careca, não. Passa para as entidades também. E nesses 20 anos, muita coisa aconteceu. O Sindipetro Norte Fluminense cresceu e se tornou um dos mais importantes sindicatos do Brasil. Enfrentou batalhas locais e nacionais. Venceu muitas, perdeu outras, mas nunca parou de lutar. E que nós temos que lutar que os recursos dessa riqueza eles possam ser revertidos em prol da nossa população. Foram greves históricas, mobilizações, interdições de áreas operacionais, atuações decisivas em grupos de trabalho e negociações. Então, em defesa do pré-sal, em defesa da Petrobras, em defesa da democracia, é que nós estamos nos mobilizando. Nestas 2 décadas, o Sindipetro-NF assumiu posição destacada no movimento sindical petroleiro e a Bacia de Campos se tornou essencial para conquistas como o Plano de Cargos e Salários, o Plano Petros II, a anistia de punições e demissões durante os governos FHC e Collor, o benefício farmácia, o benefício educacional, o Dia do Desembarque e a CIPA por plataformas. Também foram frutos da luta do Sindipetro-NF junto aos demais sindicatos da FUP a volta do pagamento dos feriados nacionais laicos que FHC havia cortado, o regramento da PLR, a criação do anexo 2 da NR30 e agora a construção de uma nova norma específica para plataformas. Foram conquistados ainda a garantia de intramuros para pagamento de periculosidade nas bases de terra, a comissão de terceirização para debater as condições de trabalho dos terceirizados, o acordo único para Petrobras e Transpetro, a assinatura do acordo de benzeno, o aumento além da CLT das licenças paternidade e maternidade, o plano de assistência especial, a participação nas comissões de investigação de acidentes, a garantia no acordo coletivo de respeito e igualdade a todas as formas de diversidade, de cor, raça, gênero
ou orientação sexual. O ganho acima da inflação de 28% nos últimos 13 anos. E a maior de todas as lutas, aquela que combate a privatização e garante que a Petrobras exista. Ei, meu mar, meu amigo de longa data, que nos deu a vida e agora nos dá a energia para seguir adiante. Continue a zelar pelos meus heróis que estão nas plataformas e pelos que estão aqui, nas bases de terra. Zele também pela entidade guerreira que eles construíram nesses últimos 20 anos. Nestes dias em que vivemos, onde tempestades passadas escurecem o céu com vontade de voltar. Nos dê ainda mais forças para resistir e lutar pelo país mais justo, igualitário e inclusivo que todos nós queremos. Obrigado, petroleiros e petroleiras. Obrigado, Sindipetro Norte Fluminense. Vocês dão orgulho a todos nós, trabalhadores e trabalhadoras, que todos os dias, de mãos dadas, constroem o futuro do nosso Brasil. Parabéns.